Olá, seja bem-vindo a esse canal, eu sou Antônio Carlos. Vamos resolver uma questão de física da prova do ITA, ano 2024. A questão tem enunciado, está em tela e diz o seguinte. Uma esfera de raio R possui uma cavidade esférica interna de raio R sobre 2, conforme mostra a figura. A cavidade tangencia internamente a esfera no seu ápice A, que está a uma altura de 15R do ponto S, localizado no solo verticalmente abaixo. Os dois centros de curvatura e o ponto A se encontram na linha vertical que passa por S. A esfera é então abandonada de seu repouso em queda livre, atinge o solo em S e inverte seu movimento. Considerando que a distribuição de massa é homogênea na região sólida do objeto e que o coeficiente de restituição da colisão é 0,80, a altura máxima alcançada pelo centro de massa da esfera após a colisão é aproximadamente igual a... Ok. Então, temos aqui que a esfera ela vai cair, abandonada, do repouso, dessa altura aí, né, de 15R, né, desde o ponto mais alto da esfera até o solo, tocar o solo, quicar e retornar até uma altura de menor intensidade, né, que é H. Até porque o coeficiente de restituição é 0,8, né, então não preserva 100% da energia, não é uma colisão elástica. Tá, então vamos lá. Para a gente encontrar essa altura, vamos demandar um processo aqui de 3 partes. Na primeira parte, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai localizar esse centro de massa dessa parte sólida da esfera. Na segunda parte, a gente vai calcular a velocidade de colisão dessa esfera com o solo, né? Então a gente precisa encontrar a velocidade da colisão. E por fim, na terceira parte, a gente encontra a altura que o centro de massa vai retornar, né? Tá? Então, inicialmente, a gente precisa encontrar o centro de massa da partícula. Bom, para achar o centro de massa, então vamos lá. A gente tem aqui essa figura, né? Deixa eu tentar colocar essa figura aqui, para a gente poder fazer umas continhas. Então, a gente tem a figura. A gente tem a figura, está aqui. Na figura, perceba que a altura H vale 15R. Então, até o ponto mais baixo da esfera, a gente tem 13R. Até esse ponto, 13R. Significa que, se eu tomar a esfera inteira, né, a esfera como cavidade, que é, eu vou chamar essa cavidade de A, e a parte sólida que eu vou chamar aqui de B. Se eu quero o centro de massa dessa esfera inteira, dessa esfera A mais B, o centro de massa se encontra aqui nessa posição, 14R, né? Que vai ser, no caso, 15R menos R. E o centro de massa da cavidade fica nessa posição aqui, que seria, nesse caso, 14R mais R sobre 2. Correto? Tá tudo aí. Então, localizar o centro de massa não vai ser muito difícil, intuitivamente falando, né? Porém, os cálculos eles vão ser um pouquinho chatos aqui, né? A gente tem o centro de massa, ele vai se encontrar numa posição um pouco abaixo de 14R e um pouco acima de 13R, né? Vamos ver que posição é essa. Então, eu vou usar um referencial aqui, chamar essa linha de Z, esse eixo Z, para cima, né? E vamos lá. Z vai ser um localizador aqui. Centro de massa, né? Primeiro vamos encontrar o centro de massa. Se eu pego aqui a massa total da esfera, né? Incluindo cavidade e parte sólida, eu tenho massa de A mais massa de B. Só lembrando que A eu chamei de cavidade. A vai ser a cavidade, B vai ser a parte sólida da esfera. Então eu tenho massa de A mais massa de B vezes um Z, que vai ser o meu localizador aqui no eixo, né? Da parte de A mais B, ou seja, da esfera toda. Isso é igual a massa de A vezes a posição do centro de massa de A mais a massa de B vezes a posição de B. A massa de B é a massa da esfera, a parte sólida, né? Então eu fico aqui com esse ponto nesse trecho. O que eu quero saber é esse Z de B. Ele é a minha incógnita. Então eu vou isolá-lo, né? Isolando ele vai ficar MB vezes ZB igual MA
mais MB vezes ZA mais B menos MA vezes ZA. Né? Passando o MA, ZA para o lado do ZAB, né? Aí isolando o ZB. Então aqui eu posso, deixa eu ver como é que eu posso fazer isso aqui. Eu posso deixar melhor ainda essa expressão. Posso ficar assim com essa expressão. MB vezes ZB igual MA, que multiplica, nesse caso, ZAB, ZA mais B, menos ZA. Tudo isso está multiplicando MA, ficou em evidência. Mais MB, que multiplica Z de A mais B, no índice. Então, tá aí. Agora sim, eu isolando do ZB, fica ZB igual MA sobre MB, que multiplica Z de A mais B menos Z de A, mais MB sobre MB dá 1, mais Z de A mais B. Então, eu tenho essa expressão aí. Vou chamar essa expressão de expressão 1, ou seja, equação 1, já que eu não conheço essa relação de massas aí, né? MA e MB. Mas dá para a gente achar. Por geometria básica, né? As massas são massas de esferas, né? Nesse caso. São massas de esferas. Uma é a esfera toda e a outra é a cavidade. E aí, nesse caso, eu tenho a massa da cavidade, dá para calcular. A massa da esfera toda dá para calcular também. Então, dá para achar de B. Então, eu vou achar essa relação de massas aí, né? Eu tenho aqui que MA sobre MB é o quê? Relação de densidade. Massa é a densidade vezes o volume. Então, MA vai ser ρ vezes VA. MB vai ser ρ vezes VB. Rho já vai embora aqui, né? Nesse caso, já divide. E aí fica VA em cima e embaixo VB é o mesmo que eu pegar o volume da esfera, ou seja, o volume da esfera toda, né? A mais B, menos o volume da cavidade, VA. Agora, esses volumes, eles são volumes de esferas. Né? Então, o volume de uma esfera ele é dado por 4π, que multiplica o raio da esfera ao cubo, sobre 3. Como eu não quero usar esse 4π sobre 3, que vai aparecer muito para mim aqui, eu vou usar uma constante para representá-lo. Vou usar aqui, deixa eu ver uma constante, um valor de constante, vou usar alfa. Alfa que multiplica r ao cubo. Então, eu tenho aqui o seguinte, na relação de massas. MA sobre MB, vixe, com um M aqui com muitas pernas. MA sobre MB é igual a VA vai ser alfa, constante, vezes o raio ao cubo. O raio da cavidade é metade do raio. Então, vai ser metade do raio ao cubo. Sobre VA mais B, é o volume da esfera total. Então, é alfa vezes o raio ao cubo. Menos, de novo, o volume da cavidade. Alfa vezes metade do raio ao cubo. Aí, essa expressão se torna essa expressão aqui. Alfa, de novo, cancela, né? De novo não, pela primeira vez aqui o alfa. O alfa vai cancelar. Perceba que o raio ao cubo também vai cancelar, né? Porque se encontra em todos os termos. Então, o que sobra é em cima 1 sobre 2 ao cubo, que dá 1/8. Embaixo, sobra 1 menos 1 sobre 2 ao cubo, que dá 1/8 de novo. 1/8 em cima. Embaixo, 1 menos 1/8 dá 7/8. 1/8 sobre 7/8 dá 1 sobre 7. Né? Conserva a primeira fração, 1/8 multiplica pela segunda, 8/7. Então, fica 1/7. Então, achamos aqui a relação de massas. MA sobre MB vale 1 sobre 7. E aí, eu vou usar essa equação aqui, vou chamar ela de equação 2. Equação número 2. E vou utilizar essa equação número 2 na equação número 1. Então, fazendo aqui a equação número 2 na equação número 1, aí eu vou achar o centro de massa. Terei
A equação número 1 diz ali o quê? Z de B é igual à relação de massas, que agora eu sei que vale 1/7, vezes... Então, ZB é igual a 1/7 vezes... Vou abrir aqui um parêntese. ZA mais B. Quem é ZA mais B? Vamos só relembrar lá em cima. ZA mais B. Aqui o centro de curvatura da esfera maior. ZA mais B se encontra na posição 14R. Então vai ser 14R. 14R vale o Z de A mais B. Menos o Z de A. O Z de A vale 14R mais o R sobre 2, né? Da cavidade, que é o raio da cavidade. Então, 14R mais R sobre 2. Então, tá. Menos, parêntese, o Z de A, 14R mais R sobre 2. Fecha parêntese, fecha colchete, mais o Z de A mais B, né? Z de A mais B. É isso que está na equação 1. Z de A mais B é 14R. Pronto. Então, só resolver. Z de B é igual a 1/7 de colchetes. Eu tenho dentro do colchetes 14R, que vai cancelar o 14R. E vai ficar o que aqui? Vai ficar menos R sobre 2. Então, fica 1/7 de R sobre 2. 1/7 de R sobre 2 mais 14R. Ou seja, isso dá Z de B igual a 14R menos R sobre 14. Aqui, com a expressão nessa forma, já dá para localizar o centro de massa, né? Ele está um pouquinho abaixo do 14R, na posição do eixo, né? Um pouquinho abaixo de 14 vezes o raio. Mas, só resolvendo aqui completamente, eu tenho aqui 14 vezes 14 dá 256, R menos R sobre 14. Isso dá Z de B igual a 255R sobre 14. Está aí a posição do centro de massa. Então, temos aqui as nossas equações, que eu vou chamar de equação 3. Então, está aqui a minha equação 3. Então, já sei a posição do centro de massa. Agora, eu tenho que fazer o quê? Encontrar a velocidade de colisão, né? Agora, para o centro de massa, vamos de novo analisar uma coisa aqui. Esse centro de massa está na posição 14R menos R sobre 14. Então, esse pedacinho aqui, ele tem que valer R sobre 14. Se ele vale R sobre 14, então até a base da esfera vale 13R sobre 14, né? Para fechar 1R. Ok? Então, a esfera ela vai cair da posição 255R lá, né? Foi calculado, 255R sobre 14, e descer até a posição 13R sobre 14. Então, essas são as variações aqui da altura, né? Então, o centro de massa, agora procurando calcular a velocidade. Vamos lá. Segunda parte agora, velocidade de colisão. Temos o seguinte, a velocidade de início é 0. A velocidade de início é 0, a gravidade vale 10. Mas as alturas, né? A altura inicial do problema. Ele sai da posição 14R menos R sobre 14. Ele sai dessa posição, o centro de massa. E ele vai parar onde? Ele vai parar em que posição? Na altura final de 13R sobre 14 do Sol. Essa é a altura, né? Quando a esfera cai, não é o ponto mais baixo da esfera, né, que importa. É o centro de massa. O centro de massa se encontra nessa altura em relação ao ponto mais baixo. 13R sobre 14. Ok. Então, a gente tem aqui como encontrar a velocidade, né? Tranquilamente. Por equação de Torricelli, a gente fica com velocidade de aproximação ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes
Vou utilizar aqui, aliás, menos, né? Vou utilizar menos 2 vezes o valor da gravidade, menos por causa do referencial. Eu escolhi um referencial Z subindo, né? Então, a gravidade está descendo. Portanto, menos, né? Negativa. Menos 2 vezes 10 vezes a variação de altura, né? A altura final menos a altura inicial. A altura final é 13R sobre 14. A altura inicial, 14R menos R sobre 14. Menos com menos mais, né? Mais R sobre 14. Tá aí. Então, a velocidade de aproximação ao quadrado é igual a 0 menos, aqui eu já tinha esquecido de colocar, menos 2 vezes 10, 20. 20 vezes 13R mais R fica 14R sobre 14. Então fica R, né? R menos 14R dá 13R. Então, menos 13R. 20 menos 13R, isso aqui fica 260, né? Velocidade de aproximação ao quadrado igual a 260R. Daqui eu tenho que a velocidade de aproximação é a raiz disso aí, né? Não me interessa a velocidade positiva, negativa, então 260R. Pronto. A partir do coeficiente de restrição, eu sei que o coeficiente de restrição ele vale 0,80, de acordo com o problema, né? O problema disse aqui que o coeficiente de restrição vale 0,80. Então, a velocidade de afastamento eu já sei. É 0,80 vezes isso aí. E se eu sei a velocidade de afastamento, agora eu posso achar a altura. Então, a altura vai ser altura, terceira parte aqui. Para achar a altura, eu tenho o seguinte. Quando a esfera colide, aqui eu tenho a minha velocidade de aproximação. Quando ela colide, ela quica. Ao quicar, ela sobe com a velocidade de afastamento do solo. E eu sei que essa velocidade de afastamento é 0,8 vezes a velocidade de aproximação. Sei disso. E sei que essa velocidade de afastamento é a que vai fornecer a energia, que contém a informação da energia que leva a esfera até a altura máxima agora, né? Então, a que altura o centro de massa vai subir? Então, vamos lá. Os dados aqui mostram o seguinte. Velocidade de afastamento, aliás, velocidade final ao quadrado. Né? Nessa velocidade final aqui, quando a esfera chegar na altura mais alta, ela vai parar. Então, é zero. Isso é igual a velocidade inicial, que é a velocidade de afastamento ao quadrado, menos, porque a gravidade é descendo, né? O referencial subindo, menos 2 vezes a gravidade, vezes a variação de altura, né? Vezes o ΔH. Agora aqui, vamos lá. Muita atenção nessa hora, né? A velocidade final é zero. 0 ao quadrado é igual a velocidade de afastamento ao quadrado vai ser 0,8 ao quadrado, né? 0,80 ao quadrado, vezes a velocidade de aproximação, que é aquela raiz ali, né? 260, então ao quadrado é 260 vezes R. Menos 2 vezes 10 vezes a variação de altura. Aqui é interessante observar bem. A variação de altura vai ser a altura final menos a altura inicial. A altura inicial é 13R sobre 14. É a altura em que o centro de massa se encontra mais próximo do solo. 13R sobre 14. Aqui, então, eu tenho 0 igual 0,80 vezes 260. Dá para fazer umas simplificações aqui. 260 por 20, né, que está aqui, isso fica 13. Né? Então, fica 0,64 vezes 13 menos H mais 13R sobre 14. Né? Fazendo a distribuição de sinal aqui. Eu quero saber quem é H, então eu tenho aqui que H é igual a 13 vezes 0,64 mais... Assim, eu acho que faltou o R aqui. Esqueci. Aqui eu comi o R. Tem um R aqui. 13R vezes 0,64. Esse aqui devido. 13R. E aqui eu tenho 0,64 vezes 13R.
mais 13R sobre 14. E aí, fazendo essa conta, a gente chega em... Deixa eu ver aqui quanto foi que deu isso aqui. 9,24. Então, H igual a 9,24 vezes R. E multiplica, né? 0,64 vezes 13, aqui divide 13 por 14 e soma as duas partes, né? Então, fica 9,24. 9,24 é aproximadamente 9,3 vezes R. Isso aqui é a altura que o centro de massa vai atingir, né? E essa altura, de acordo com o enunciado da questão aí, está na letra C. Então, a resposta certa seria letra C, 9,3 vezes R. Aproximadamente 9,3 vezes R. Ok, então esse foi mais um problema. Agradeço a você que chegou até aqui, né? Nesse vídeo, que teve paciência de assistir até aqui. Peço que se inscreva nesse canal, caso ainda não tenha sido inscrito, para ver mais vídeos como esse. Então, até o próximo vídeo.